cortaram a luz da mamãe. Numa das ocasiões, a casa da mamãe, inclusive, pegou fogo. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a um dos meus primeiros vídeos aqui no canal. E enquanto eu vou fazendo aqui a minha rotina de skin, eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo. Não é ego, mas é testemunho. Então, se você puder clicar aí em curtir, compartilhar, para mais pessoas estarem vendo isso, poder estar ajudando outras pessoas. Hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo esses dias para trás, foi semana passada. Eu estava muito gripada, estava com problema na coluna, não estava mal conseguindo andar, coisa não estava boa. Eu tinha pego peso dentro de casa e eu tenho um probleminho na coluna, né? Nervo ciático inflamou e eu fiquei muito gripada também. E para piorar, eu achei que todas as minhas luzes, né, estavam pagas, mas não, tinha uma que não estava paga e sem aviso nenhum a Enel veio aqui e cortou a luz. Estava só eu e minha filha de 11 anos em casa. Para quem não sabe, eu tenho uma filha de 11 anos, a Alice, e o Gabriel de 22. A Alice nunca tinha passado aquilo. E eu liguei para a Enel, falei, olha, tô com todas as contas pagas, e a moça falou assim, olha, busca uma conta de junho. E eu procurando aquela conta, falando com meu filho, porque ele me ajuda também nas despesas, hoje em dia, né, já é um rapaz, trabalha, estuda, me ajuda, um ótimo rapaz. E ele falou, mãe, essa eu não tenho. E eu procurei, eu falei, o único jeito deles religarem é eu tá pagando. Paguei a conta achando que estava pagando novamente, mas depois eu fui ver, né, outra história, eu realmente não tinha pago aquela conta, foi um descuido, esse negócio da gente pagar na internet, mas eles cortaram a luz e a gente ficou sem luz. Nisso, era uma sexta-feira. Ele foi para casa da namorada, a namorada mora em outra cidade, ele só iria vir no outro dia, né? E ficamos eu e a Alice. E a Alice nunca tinha acontecido aquilo, então fui no mercado, comprei velas, eu já estava acostumada com isso. Porque muitas das vezes, não que hoje eu viva no mar de rosas, mas muitas das vezes que eu passei dificuldade, cortaram a minha luz por não ter dinheiro de pagar a luz. Eu lembrei de uma das piores ocasiões que cortaram a minha luz, que a Alice me perguntando: "Mãe, já aconteceu isso com você e tal? Como é que a gente vai fazer, mãe, sem luz para tomar banho?" Eu falei: "Vamos tomar banho agora cedo, que tá frio, né, então enquanto vamos mornar a água, fiz o que tinha que dava para fazer para poder comer, jantamos e vamos dormir cedo." Isso agora no momento. Mas ela indagando à noite, quis dormir comigo, eu deixei, porque era uma ocasião assim, né, diferente, mas eu já estava acostumada com aquilo, mas eu não queria e quis passar para ela segurança. E contei para ela pegou e falou assim: "Mãe, o que e já aconteceu com você, o Gabriel?" Eu falei: "Já, filha, várias vezes cortaram a luz da mamãe. Numa das ocasiões, a casa da mamãe, inclusive, pegou fogo." Então a gente passa eu, o Gabriel, antigamente, quando ele era pequeno, passávamos muita dificuldade, muita. Então eu lembro que eu fazia vários bicos, trabalhos e cuidava dele. E numa dessas ocasiões que cortaram a luz, além da gente não ter mantimento dentro de casa, ser muito racionado, às vezes aluguel atrasado, me virando para poder pagar tudo, ficamos sem luz e não tinha nada para fazer até anoitecer e o tempo passando, né, com criança, a gente sabe. E o único livro que eu tinha era a Bíblia, mas estava ficando escuro e eu acendi uma vela em cima da cama. Isso no passado, com meu filho pequeno. Acendi uma vela em cima da cama para clarear,
para eu poder ler os salmos para ele até a gente adormecer, porque já tinha contado história, já tinha contado tudo, só para esperar dar a hora da gente dormir, ou apagar a vela e a gente dormir nessa outra casa. E o que aconteceu? O pior, nós cochilamos nisso, mexemos, estava cansada, já devia ter trabalhado bastante. A vela caiu no colchão, uma cortina improvisada, queimou a cortina, queimou a cabeceira toda da cama, queimou parte da cama, e nós acordamos com aquele fogo, aquela fumaça e uma coisa horrorosa. Foi Deus que guardou nossas vidas. Com os vizinhos chamando o bombeiro, e foi uma coisa muito triste. E aquilo dali, aí vocês me perguntam, a família, onde estava a sua família, você sozinho com seu filho? Gente, chega uma hora que a gente tem vergonha até de pedir certas coisas, né? Até de estar procurando a família. E nessa hora, nessa época, depois minha família ficou sabendo, me ajudaram com uma cama usada, um colchão usado também, mas que salvou a gente, porque ficamos sem. E daí me ajudaram pagando a luz, e daí foi. Seguimos até a vida caminhar um pouco, melhorar um pouco, e eu vou contando ao longo desses vídeos histórias minhas mesmo e como Deus agiu na minha vida. Depois daquele dia, eu falei que eu nunca mais, Senhor, nunca mais eu aceito que isso aconteça. Primeiro eu agradeci, né? Agradeci de joelhos por ter salvo a minha vida, a vida do meu filho, do fogo, e falei que nunca mais isso iria acontecer. E realmente, fiz de tudo, sempre fiz de tudo, dali em diante, para manter as contas em dia, mesmo que faltasse uma coisa ou outra, mas pelo menos a luz, o básico, tá ali pago. E quem é mãe solo, né? Quem é mãe solo e desempregada, muitas vezes, vai me entender que não é fácil você manter tudo em dia, comida ali para o seu filho, aluguel pago, sozinha. E sendo honesta, né? Sem fazer nada de errado para poder viver, não julgando ninguém. E daí, minha filha indagou e ela falou: "Nossa, mãe, que isso", e aquilo só me fez. E eu falei assim: "Gente, eu lembrei do que eu falei com Deus, que eu falei que nunca mais eu aceitava aquilo na minha vida, que Deus iria mudar a minha vida". E aconteceu de novo, por um descuido e tudo, mas aconteceu de uma maneira que Deus me mostrou quão grande Ele é na minha vida. Dessa vez eu estava com a minha filha, foi a questão de esquecimento, mas eu tinha o dinheiro, paguei a conta ali na hora, só não vieram ligar naquele dia, porque burocracias dessas empresas, né? Me falaram até para procurar o Procon, porque não avisaram nem nada, mas isso deixa para lá. Mas eu vi Deus me mostrando: olha, filha, às vezes a gente reclama, e o quanto Ele cuida e vem cuidando de mim e dos meus filhos. Mesmo que a gente não tenha tudo, mesmo que a gente eu continue vivendo uma vida que não é a vida que eu almejava, que eu queria estar hoje, né? Mas é muito melhor do que no passado. É muito melhor. Minha filha reclamava dessa vez, semana passada, sem luz, de não ter internet, né? Eu quase coloquei fogo na casa, a casa quase pegou fogo, porque nós não tínhamos nem internet, nem televisão na época, não tínhamos mesmo. E a partir desses momentos difíceis que eu passei, eu comecei a descobrir o quanto a nossa palavra tem poder e o quanto Deus é generoso, que nós devemos falar e proclamar sobre as nossas vidas bênçãos. Bênçãos. Foi um momento, não foi legal, mas foi até algo divertido ficar sem luz, uma coisa
Para minha filha foi algo: "Ai mãe, estamos sem luz e tal, vamos dormir cedo e tal". Uma coisinha assim, né, mas que no passado, infelizmente, eu nem sabia, lá quando pegou fogo na casa, quando eu ia poder pagar a luz, mas essa vez já estava paga, já tinha pago ali, mesmo que não tivesse pago, eu já tinha pago novamente, já sabia que ia ligar no outro dia. No passado eu nem sabia, eu podia ter perdido a vida, eu perdi cama, eu perdi vários, já não tinham móveis, tínhamos móveis, né, perdemos quase tudo, inclusive quase a vida. Então Deus me mostrou o quanto, até anotei aqui no caderno, né, use a palavra para moldar a sua vida. Quando as palavras são faladas com fé, elas movem montanhas. Então, por mais difícil que seja o momento que você esteja vivendo, que você não veja luz literalmente no fim do túnel, seja um momento de doença, seja um momento de desemprego, seja um momento de tristeza muito grande no seu coração, proclame coisas boas sobre sua vida. Proclame coisas boas sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus, porque isso fará toda a diferença. E eu vejo o agir de Deus sobre a minha vida, mas tudo mudou quando eu parei de sussurrar, de murmurar e comecei a proclamar coisas boas. E esse episódio que aconteceu de ter ficado sem luz novamente aqui, dessa vez com a minha filha, me lembrado lá no passado, quando eu prometi para mim mesma que isso jamais aconteceria, me fez refletir o quanto Deus pode sim mudar as nossas vidas. Fique com Deus. Quem quiser compartilhar aí, eu agradeço de coração. Vou estar fazendo o possível para. Tem N histórias. Eu falo que a minha vida daria um livro, mas um livro escrito pelas mãos de Deus, com certeza. E eu vou estar usando os meus depoimentos aqui e sempre trazendo uma palavra para poder ajudar vocês. Um beijo e até mais.